Sejam todos muito bem-vindos. Começamos agora mais uma edição do Eco TV Entrevista, que, como acontece toda quinta-feira, é especial aqui na sua tela da Eco TV, no seu canal 9. Nós dedicamos a quinta-feira para entrevistar os sindicalistas, principalmente os diretores dos sindicatos, dos metalúrgicos de Santo André e Mauá, e, é claro, também outras pessoas ligadas às questões do trabalho, de emprego e de economia aqui na nossa região. E hoje, mais uma vez, já é um dos colaboradores aqui, Sivaldo Pereira Espirro. Isso. Não é isso? É isso mesmo. Prazer em estar no negócio de você, Débora. Tudo bem, Espirro? Como é que tá? Com você. Tudo bem, cara. Você gosta de vir aqui, né? O Gosto Sapão muito, falou cara. que você é um dos que mais gostam de aparecer aqui para fazer os comentários. Eu gosto muito mesmo. Porque, primeiro porque eu me sinto muito bem aqui. Segundo porque a gente fala para a população da região. Claro. É bacana, a gente pode falar para os trabalhadores. É uma coisa legal. Vamos começar então diferente. Qual que é, já que você disse que você gosta aqui de falar para a população da região, ô Espirro, o que você falaria hoje, independente da minha pergunta aqui, se fosse para, ligamos aqui o play, o Eric San já arrumou tudo aqui, aquela câmera 3 é sua, já entra falando alguma coisa, o que você tem a dizer hoje, nesta quinta-feira de inverno, hoje é dia 16 de julho, o que você tem a dizer para os trabalhadores, Espirro? Primeiro, eu sempre gosto de agradecer a Deus por estar vivo. Acho que isso é uma coisa importante, a gente sempre saber a importância de ter Deus no coração, né? E também dizer que nós estamos num inverno, um dia maravilhoso, o sol bonito, não é, Espirro? Bonito. Sol Então, bonito. estamos felizes, essa é a verdade. Temos problemas, tá certo? Mas isso não faz com que a gente deixe de ser feliz. Então, eu diria para você aqui, ó, hoje eu estou feliz porque é uma quinta-feira bela, um sol maravilhoso. Então, estamos vivos, é muito bom. Claro. Ô Espirro, olha, antes de focarmos aqui na questão do sindicato, nas ações aí do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, deixa eu ver com você também uma questão, Espirro. E olha, você falou que, é claro, hoje é um dia bonito, mas eu fiz uma matéria, Espirro, há 2 dias, na GM, na General Motors, trabalhadores acampados ali, o sindicato lá, Espirro, falando que eles estão agindo paralelamente, meio que batendo cabeça ali, e falando que não é de uma chapa de oposição. E a verdade é que são seres humanos, são pessoas, trabalhadores, que estão ali sentindo na pele essa crise da indústria, o Espirro. Eu sei que você lê muito jornal, você acompanha aqui as notícias. O que você acha dessa situação, Espirro? Ô, Beza, primeiro a gente precisa saber, eu como dirigente sindical, que nós temos que saber viver com as diferenças, né? E com as divergências também. Eu penso que o trabalhador sempre tem que ser prioridade. Nós temos que pensar sempre em fazer o melhor para o trabalhador. Então, eu acredito que lá no caso da GM, não só da GM, até porque vamos falar sobre a questão do PPE, nós precisamos ser inteligentes agora nesse momento e temos que ter que ouvir muito os trabalhadores. Agora, é importante também que a gente mostre para o trabalhador o momento que nós estamos vivendo. É uma situação realmente de crise. Agora, ficar falando de crise o tempo todo, falando, e não apontar alternativa, não adianta, né, Beza? Então, eu acho que no caso da GM, inclusive nosso sindicato tem todo o interesse que se resolva as situações, porque a nossa região, são 7 cidades que a gente chama de a região do ABC, como se fosse uma única, né? Então, a gente tem muito apreço com os nossos companheiros da GM, da Ford, da Volkswagen, enfim. Até porque as montadoras é fundamental para nós aqui na nossa região. Nós queremos que o emprego seja mantido, né? No caso específico da GM, eu acredito que a direção do sindicato vai encontrar uma alternativa lá de conversar com os trabalhadores, porque lá está havendo tá havendo demissões, né? Sim. E qual é a arma, vamos chamar assim, do trabalhador? É se manifestar, se indignar com essas demissões, até porque existe aí forma da gente passar por esse período difícil, né? Existem alternativas, tem o PPE. Então, nós me acreditamos que a GM, a direção da empresa, precisa sentar com o sindicato, né? Precisa conversar. Ô Espirro, você citou aí o PPE que é o Programa de Proteção ao Emprego, aí lançado pelo governo federal. Na sua opinião, Espirro, você acredita realmente que o PPE, esse programa aí de proteção ao emprego, ele vai, na realidade, conseguir segurar as vagas de trabalho, vai ter um impacto bem positivo? Qual a sua expectativa? Na verdade, é bom explicar que o PPE, ele já existe há algum tempo, né? Ele veio da Alemanha, quer dizer, na Alemanha já existe essa modalidade, quando há crise, se discute uma redução de jornada com redução de salário. Então, isso aí já funciona em alguns países, como a Alemanha, por exemplo. Outra coisa, esse debate, ele partiu do movimento sindical.
né? Quer dizer, as centrais sindicais têm debatido essa questão no sentido de que o mais importante num momento como esse é que você mantenha os trabalhadores empregados com renda para que você não faça com que a crise se aprofunde. O que faz uma crise ser eliminada é fazer girar, ou seja, se a pessoa tem emprego, ele vai consumir. Se ele consome, tem alguém que produz. Então, isso é muito básico, né? Estou chovendo até numa olhada. Agora, eu acredito que, para esse momento, o PPE, ele é um paliativo. Ele é um paliativo. Mas, no momento, ele vem ajudar. Eu penso que essa proposta, ela vai conseguir amenizar essa questão das emissões. Claro que também tem uma coisa dessa que eu preciso falar. As empresas também precisam ser mais abertas, né? Uma montadora como a GM dizer que passa por uma crise e já faz demissões, eu acho que não é isso. As empresas tiveram muitas concessões do governo ao longo desses anos. Muitas, muitas. Você lembra que em 2010, 2009, 2010, a GM lá nos Estados Unidos quase quebrou. Quebrou porque teve todo um ajeitamento do governo federal dos Estados Unidos. A GM do Brasil foi uma das que segurou, ou seja, o ganho que eles tiveram aqui naqueles anos foram muito altos. A remessa de dinheiro para as matrizes foram muito altas e a GM era uma delas. Entendeu? Então, é preciso também tocar na ferida, porque senão a pessoa fica falando de crise, e quem paga a conta é o trabalhador? Não, é preciso conversar. Então, eu acho que o PPE, ele vem como uma alternativa, com regras, enfim, que possa realmente manter os postos de trabalho. Para nós, o Brasil é fundamental, nesse momento, você manter o emprego. Ô Espirri, numa situação como essa, o papel do sindicato é muito importante. É aí que o sindicato tem que aparecer. Ou estou enganado? É numa situação dessa, em que a empresa ali não está colocando ali, dando tantas explicações, enfim. Do outro lado, os empregados nessa situação. O sindicato ele tem que ficar no meio aí e fazer essa ligação. Sim. Há alguns anos já tem provado, seja provado, o movimento sindical ele tem atuado não só como reivindicador, ou só fica reivindicando, não. Também tem feito proposta, tem sido propositivo no sentido de criar condições para que o Brasil cresça. Isso está muito provado há alguns anos. Eu acredito que essa proposta, ela partiu do movimento sindical, baseado no formato da Alemanha. Quando a gente entrou nesse debate, seria importante que o governo pudesse avalizar, então foi isso que aconteceu agora. Eu te dou um exemplo, o caso Mercedes. O caso Mercedes aqui. A Mercedes tem uma situação de crise já há algum tempo. Né? Não é só uma crise atual, é uma crise do segmento de caminhões, que já faz algum tempo que tem essa crise. Né? É preciso que haja financiamento para as pessoas que possam comprar caminhão, porque os grandes empresários do setor de carga, eles conseguem ter ajuda no BNDES, enfim. Agora, aqueles menores não têm tanta ajuda, então é preciso criar também uma condição melhor. Né? Tanto é que nós, no Municipal, temos batido nessa tecla, criar a condição para que os empresários menores possam financiar os seus caminhões, através do FINAME, enfim, através de ajuda do governo, é preciso fazer isso. Né? Agora, é preciso também que as montadoras façam a sua parte. É preciso que eles entendam que eles têm compromisso social também com o país. Porque o país recebeu as montadoras com muito orgulho. Agora, e a parte que cabe a eles também, como contrapartida, tem que ser feito. Né? A região nossa, vou ampliar um pouquinho, nós somos exemplo de conquistas em todo sentido aqui na região do Grande ABC. Sim. Não, os melhores salários, os melhores benefícios. Então, isso para nós, claro que a gente lutou por isso, a gente quer manter pelo menos isso. Não estamos nem lutando agora para ampliar os direitos, ou para ampliar as conquistas, nós queremos manter. Eu acho que isso é básico, né? Então, nós temos que demonstrar mais uma vez que somos criativos e que temos capacidade de elaborar. E nós temos feito isso. Então, essa proposta do PPE, ela partiu do meio sindical. Entendi. Seria a permanência dos direitos, né, Espirro? Se fosse ter um episódio, um capítulo, seria esse, né, do movimento hoje. A permanência do que já foi ganho, né? Sim, manter nossos direitos, né? Nossas conquistas melhor. Porque boa parte do que tem na CLT, a nossa convenção coletiva, ela supera muitas coisas. Quer ver uma coisa? A CLT, ela permite redução de salário e jornada. Já permite. Isso está na CLT. Só que ela não garante emprego. Então, qual que é a diferença desse PPE? Quer dizer, ele melhora
melhora as condições do ponto de vista de você ter mais contrapartida. Uma delas é o seguinte, um exemplo para você. Você faz uma empresa com dificuldade, faz um acordo com o sindicato, tem que ser feito um acordo com o sindicato, o trabalhador tem que aprovar, não é uma coisa, assina, carinho, pronto. Não, tem que ser debatido com o trabalhador. Certo? Ele aprovando, aí sim assina-se esse contrato coletivo. Faz um acordo por 6 meses, por exemplo, o trabalhador terá a garantia de emprego os 6 meses, né, que o contrato prevê, certo, mais 2 meses após encerramento do contrato, que é um prazo maior, porque o cara cedeu ali um período. Então tem que ter alguma coisa que ele tenha como vantagem. Então, para segurar isso, né? Sim, é uma contrapartida. Então, ele tem os 6 meses de garantia. Isso é muito mais 2 meses, né? Uhum. Então, acho que isso é uma coisa... Isso não está na CLT. Sim. É por isso que o sindicato tem essa capacidade de pensar, olha, vamos, de alguma forma, ter uma redução, mas temos que ter... O Espirro, eu queria uma reflexão sua agora. Nós estamos acompanhando aqui essa questão das montadoras, dos protestos, aí, das demissões. E o que a gente percebe muito é que o metalúrgico, vou até comparar aqui, Espirro, um pouco com o bancário, aquela pessoa que trabalha em banco. Diz a lenda aí dos botecos, padarias, ali daquela roda de amigos. Olha, a pessoa trabalha em banco 5, 6 anos, vai trabalhar em banco. Começou a trabalhar em banco, parece que tem ela sai de um banco, vai para o outro, parece que fica difícil entrar em outro segmento. Comenta-se muito isso. O que eu percebi agora, eu como jornalista que estou acompanhando essas demissões, o metalúrgico, Espirro, as pessoas estão apavoradas. Por quê? Ele não se vê, ele se vê saindo de uma GM, de uma Mercedes, de uma Volkswagen, ele não se imagina em outro lugar. A gente percebe isso. Eu citei aqui as grandes montadoras, mas até os pequenos trabalhos, assim, pequenos no sentido assim das autopeças, que estão ali naquele micro, né, em algo um pouco menor assim em relação às montadoras. Então eles estão apavorados, Espirro. Fala um pouco sobre isso, essa questão da pessoa que hoje é um metalúrgico, que olha para a direita, olha para a esquerda, e ele não vê um outro caminho, Espirro. Sem querer se corporativista sendo, né? O metalúrgico, geralmente, ele tem mesmo essa diferença, até pelo histórico. Se você vê a história do metalúrgico, desde os anos primórdios, vamos chamar assim, tem essa relação de amizade com as pessoas. Você está dentro de uma fábrica, eu estou há 29 anos dentro de uma fábrica, né? Então, tem pessoas que eu conheço esse tempo todo, tem compadre que eu conquistei dentro da fábrica. Então, a gente passa 8 horas juntos ali dentro da fábrica, você cria uma relação de amizade muito forte. Mas também tem coisas diferenciadas, como, por exemplo, salários. Viu? O cara que é metalúrgico, hoje em dia nem tanto, mas nos anos 90, até os anos 90, começo do ano 2000, o salário sempre foi superior do que os segmentos de serviço, o setor de comércio. O salário da indústria, em geral, era bom, né? O metalúrgico sempre teve, colocado até pelo Collor naquela época, dizendo que aqui a região metalúrgica era Marajá, que tinha um salário muito alto. Na verdade, isso não é verdade, né? Mas existe realmente uma diferenciação de outra categoria, porque o metalúrgico parece que ele abraça aquele segmento que ele está ali de uma forma que ele não quer sair mais mesmo. Até alguns que estão aposentados, quando sai da empresa, cara, o cara fica muito triste, porque o ambiente sempre é muito bom, você consegue construir amizades importantes. Eu vejo dessa forma, tá? Não que os outros setores, outros segmentos não sejam assim, porque você não tem uma quantidade de pessoas tamanha que você cria tanta amizade. Um banco tem 10, 15 pessoas, vamos lá, 20, 50. Tem fábrica que tem 10 mil, 15 mil. Então, todo aquele clima de você acordar cedo, ir para sua máquina, perguntar para a pessoa, falar sobre futebol, como foi o futebol de ontem. Então, você brinca com o outro, aquela coisa. Tem uns apelidos que os caras colocam, né? Tem uns campeonatos de futebol. Eu acho que pela quantidade de pessoas e pelo clima dentro da fábrica, realmente é diferenciado. É complicado. O cara não quer sair daquele meio. Dá uma tristeza, hein? Olha, nossa, é complicado mesmo, hein? A situação é desses trabalhadores que estão sendo demitidos nas montadoras. Eu preciso agora chamar um intervalo, mas não sai daí. Na sequência nós voltamos aqui com mais Eco TV Entrevista.
diga não a essa enorme covardia. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga, sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? Estou de volta aqui com o Eco TV Entrevista, aqui hoje voltado ao movimento sindical, com a colaboração, agora saiu, do Espirro, grande Espirro, sindicalista, São Paulino, não é Espirro? Palmeirense, né? Quem diz o pessoal da rádio, mas eu sou palmeirista. Foi por pouco ontem, Espirro, falando nisso. Jogamos com o time reserva. Futebol, né? que o pessoal das fábricas gostam também, como você claro disse aí. Claro que gostam. É aquela gozação, né, Espirro, da segunda de manhã, o time que perdeu aquela... Aliás, em todo lugar, né? E não tem jeito, e ali acaba sendo maior, porque o dia inteiro a gente tem essas brincadeiras. Então, quando o time do outro perde, meu filho, e quando é goleada, por exemplo, quando o Palmeiras ganhou de 4-0 do São Paulo, foi uma maravilha, hein? Sim. Puxa vida, hein? Ô, Espirro, então você tem saudades daquele time da Parmalat lá, né? Que tinha o Muita saudade. Muita saudade. Você devia aproveitar muito na segunda, né? No dia seguinte ali. Você era o dono da gozação. Meu filho ele nasceu em 90, então ele é palmeirense mais que eu até. Então ele pegou esse período quando ele é garoto. Ele pegou o Palmeiras campeão. Então, meu Deus, ele é palmeirense. Aí ele tem lá em casa guardado essas fotos, algumas gravações, ele gosta muito também. Legal. Ô, Espirro, vamos focar agora aqui nas ações do sindicato. Tem alguma agenda de protesto, de manifestação? Como é que está aí, focando nas ações do sindicato? O que você pode falar? Eu também sou diretor da Federação do Estado de São Paulo, né? Nós temos marcado uma agenda para o dia 25, vamos fazer uma plenária. Nós estamos esperando cerca de 2.000 trabalhadores. Nós vamos juntar os 54 sindicatos que são filiados hoje à Federação do Estado de São Paulo. São 54? 54 sindicatos. A princípio, as diretorias, tá? Por quê? Um dos pontos de discussão é a questão do momento hoje do desemprego, enfim, da crise e tal. Outra coisa já é a preparação para a nossa campanha salarial, que começa em novembro. Então, como nós temos aqui uma conjuntura diferente do que era no ano passado, nós vamos elaborar, pensar alguma coisa no sentido de já dar o pontapé inicial, né? Agora, eu queria reforçar essa questão da nossa reunião dia 25, vai ser até lá em Itupeva, vai ser um sítio lá em Itupeva, é também cobrar um pouco mais da ação de alguns empresários, porque nós temos visto, você fala o tempo todo de crise. Mas espera aí, os empresários, eles sempre tiveram benefícios. Tem um pouco de pressão também por parte deles, principalmente o segmento automotivo, de forçar o governo, né? Porque o governo cedeu na crise de 2009 uma série de incentivo, né? Agora, o incentivo ele não pode ser uma muleta constante, ele tem que ser por um período. Então, eu estou me acreditando que os empresários precisariam tomar um pouco mais ter um pouco mais de gana e fazer com que essa crise fique só na fala. Não vamos deixar a crise chegar para valer. Então, eu questiono e cobro que as empresas, principalmente as maiores, deixem de ficar aguardando a impressão do governo e também se mexam, viu? Porque se você baixasse o preço desses carros aí, você não acha que poderia vender muito mais? O preço... Inclusive, o meu querido Alexandre Furtado aqui, nós sempre comentamos aqui nos bastidores, o preço do carro... Não, peraí. Nada, né? Não baixa. Por que o cara... Ó, vou pegar uma Volkswagen, que é top. Quanto custa um carro hoje? Um carro... Esses carros que eles chamam de... Popular. Popular, vai. 30 mil? 30 pau, vai. Cara, se eles baixam para 23, 25, desovam esses carros que estão aí nos pátios. Você não acha que era muito mais viável? É a questão de você ganhar no volume. O japonês era muito isso nos anos 70, 80. Eles vendiam mais barato, né? Mas porque produziam muito, então você ganhava menos, porém o volume que você
alcançar, você tinha um bom lucro. Então, por que não se pensa nisso? Por quê? Mas, você também, Fica uma incógnita agora para... Você que, durante hoje, principalmente hoje na sua participação, que você fez muito essa reflexão da fala do empresarial, dos empresários, a questão do governo, que já, enfim. Você faz alguma associação aí dessa crise também, 10%, 30%, enfim, com a vitória do segundo mandato aí da Dilma, o país dividido, Espirro, metade, vamos ser sinceros, metade votou na Dilma, metade no Aécio, então você já vem de uma, olha, polarizado. Sim. Não é o que eu estou falando, não é uma opinião, aqui é fato. Porque foi ali 1%, foi polarizado. Então você acha também que aquele empresário que não queria a Dilma... Fala um pouco sobre isso. Você vê alguma associação? Vejo. Qual a sua opinião? Eu vou te falar uma coisa assim, eu vou até fazer uma pergunta, mas eu mesmo vou responder. A quem interessa a crise? Ao governo não interessa, a oposição interessa. Eu penso que a oposição, eles estão preparando, na minha visão, um golpe. Porque uma coisa é você não concordar com a Dilma, não concordar com as medidas que ela toma, isso é direito nosso, nós vivemos num país democrático. Outra coisa é você ficar o tempo todo apostando no quanto pior, melhor. E você não vê a oposição fazer uma proposta sequer, para que a gente possa sair da crise. Ao contrário, fica o tempo todo batendo no governo, batendo na Lava Jato, batendo em coisas que eu acho que até tem que ser investigado, mas não cabe à oposição ficar colocando o tempo todo questionamento em cima da nossa presidenta. Porque a Dilma, eu não critico a Dilma, porque eu acho que ela tinha que sair, ela tinha que ser mais audaciosa, ela tinha que andar mais no Brasil, precisava conversar mais com o povo, precisava ouvir também os movimentos sociais de modo geral. Agora, infelizmente, a oposição não está pensando no Brasil, está pensando, por e simples, na seguinte forma: como que nós derrubamos a Dilma? Quer dizer, o país, nós temos hoje uma população maravilhosa, nós temos condições, nós temos tudo que você pensar, o Brasil tem. Por que não fazer que nós estamos fazendo aqui, o movimento sindical, pensando formas de você atenuar, ou você amenizar, enfim, ou até mesmo de fazer investimentos que possam melhorar nosso país? Eu não ouvi até agora sequer uma proposta que pudesse dizer assim, ó, a oposição está pensando no povo brasileiro, está pensando em avançar. Ao contrário. Então, essa crise, ela tem nome, ela tem interesses maiores do que... A vaidade está superando o bom senso. Eu vou dizer o Aécio, por exemplo, ele e um grupo de pessoas, a vaidade dele está superando totalmente o bom senso. Né? Então, precisamos agora juntar forças e tirar o país dessa situação. Acho que isso é o mais importante. E nós, enquanto trabalhadores, sempre quando precisou de nós estivemos na rua. Tem alguns movimentos que estão sendo feitos que, pura e simples, são golpistas. Falas, inclusive, pessoas falando de voltar à ditadura, um absurdo. Pessoas que não têm noção nenhuma do que é uma ditadura. Né? O cara não viveu isso, não sabe o que é. O cara tem liberdade hoje de escrever e falar o que ele quer. Ô Espirro, na sua opinião, grande parte da mídia aí vai na... Como é que você que é uma pessoa que lê bastante, acompanha as revistas... Olha que nós somos mídia aqui, hein, Espirro? Eu sei. Mas de um modo geral, a mídia, como é que você vê a mídia nesse... Eu vejo que a mídia ela tem ajudado, sim, algumas pessoas, mas assim, eu não posso generalizar, tá? Eu acho que a grande mídia, uma parte da grande mídia interessa que eles fiquem o tempo todo batendo nessa mesma tecla. Eu não vou falar o nome de nenhuma rede aqui, mas não precisa falar. Existe realmente um interesse, porque a Dilma hoje, ela não está atendendo ao interesse de algumas pessoas da mídia. Né? A nossa mídia hoje, como que ela é? Ela está a grande mídia está nas mãos de 4, 5 famílias. Não existe hoje uma democratização do ponto de vista de mídia, não existe. Né? Nós não temos, assim, o povo, de modo geral, não tem acesso à mídia. Por quê? Porque está na mão de 4, 5 famílias. O controle, o peso que tem a mídia no mundo é muito grande. Eles derrubam, ou tendem a derrubar, a hora que eles querem, porque eles têm essa condição, né, de você pegar um horário nobre, 8h30 da noite, o cara falando, abre o jornal, o cara falando, preso não sei quem, a crise afetou não sei o quê. Você só ouve isso, cara. Né? Até o Pan-Americano, que é um evento importante, né? Você vê que não estão dando importância alguma. Por quê? Porque não há interesse. O interesse agora é... Estamos em terceiro, hein, Espirro? Aliás, o PAN... Pois é, então, mas escuta... Né? Na última vez que eu
consultei ali na internet, terceiro. Olha, temos alguns jornalistas, eu diria, renomados e tal, que eles têm sido bastante coerentes. Tem feito eu tenho lido algumas matérias nos jornais de grande circulação, que os caras têm apontado muito também assim, olha, tem podridão, tem alguém querendo puxar a coisa para o outro lado, tem interesses que não estão sendo colocados. Por exemplo, o caso do dinheiro que está no outro país aí, que um banco botou. Até agora não apareceu os nomes das pessoas. Você imagina se tivesse alguém ligado aos partidos de esquerda, você acha que não já tinha sido divulgado? Por que não está sendo divulgado? Porque há interesses. Então, a mídia tem feito esse papel. O que é bom, a gente divulga. O que bom para eles, né? O que é ruim, a gente guarda. Então, tá bom. Aliás, podemos até dar o SIC e o RG aí das coisas. Sem problema. Eu gosto porque o nosso jornalismo é isso. O HSBC, no caso, é que você se referiu, realmente esse escândalo não foi tão bem tratado, tão bem apurado pela nossa mídia. Isso é fato será? mesmo. Por que será? Faltou. Então, o jornal pipocou ali no site de notícias. Metrô de São Paulo. O escândalo do metrô. Não vou falar mais nada. Então você percebe que está sendo muito, muito claro que você está batendo em uma tecla e às vezes nem precisa provar. Você não precisa provar nada. E eu não estou fazendo aqui defesa de A nem B, né? Eu sou presidente do PDT de Santo André, não tenho nenhum... Aliás, recém-possado, não é, Espirro? Foi recente, não é? Isso, oficialmente dia 26 agora de junho, que saiu a nominata, era um cartório eleitoral, agora eu sou... Acompanhamos aqui a sua... Presidente do PDT de Santo André e temos aí já um trabalho para fazer. Bacana. Espirro, o Eric San já sinalizou. Quando o Eric San sinaliza, eu preciso terminar o programa, mas muito obrigado, tá? Obrigado eu, cara. Fico muito bom satisfeito. Falar aqui com vocês. E quando precisar, me chame que eu venho, porque eu gosto muito de vir aqui. Nós também gostamos, tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Ok, e também gostamos aqui da sua audiência, então até a próxima, não sai daí, nós vamos apenas aqui mudar um pouco o cenário e voltamos aqui com as notícias da região do ABC. Não sai daí.